Quem foram os primeiros professores e qual era o seu perfil? Como é que o Marquês de Pombal escolheu os professores? Os professores tinham um perfil, na época, muito diferente do professor atual de contabilidade ou de gestão, ou de negócios, se quiserem. Os professores eram comerciantes, muito conhecedores das realidades internacionais, ou seja, eram comerciantes que tinham tido experiências internacionais. O primeiro professor tinha estado na Argentina e no Brasil. O segundo professor tinha estado em Espanha e em Inglaterra. E o Marquês de Pombal considerava que estas experiências internacionais dos professores era fundamental para inculcar nos alunos a necessidade de exportar, de desenvolver o comércio a nível internacional. Portanto, o primeiro professor chamava-se Sousa, ele só esteve a dar aulas 2 anos, porque a seguir foi implementar a partida dobrada no Rirário, ou seja, na fazenda pública, onde também começou a ser aplicada pela primeira vez a partida dobrada. Passados então 2 anos, o segundo professor, o Salles, acabou por ficar durante muitos mais anos e o Salles acabou por ser mais, digamos, influenciador das gerações portuguesas de comerciantes, porque de facto ficou bastantes anos como professor a ensinar na Escola de Lisboa. Queria chamar-vos a atenção para um método que era usado na época e que era usado na educação de príncipes e que, digamos, foi uma tradição de ensino que, digamos, ficou em Portugal até mais ou menos meados do século XX. Ou seja, dada a escassez de livros que existia na época, o que era feito era, durante uma parte da aula, o professor ditava em ritmo lento as matérias para os alunos, que tomavam nota dos apontamentos e ficavam com a sua postilha, com o seu livro, os seus apontamentos que eram usados para estudar. Ainda hoje essas postilhas existem e, como imaginam, essas postilhas são fundamentais para nós percebermos o que era ensinado na aula, o que é que a escola ensinava aos alunos, porque através dos ditados efetuados nós sabemos exatamente o que é que o professor ensinava nas aulas de comércio. Portanto, dentro do que era ensinado, podemos dizer que na parte técnica, nomeadamente da partida dobrada, ainda muito do que nós hoje ensinamos era ensinado na época. Ou seja, a partida dobrada como é ensinada hoje, era ensinada na época, usando exemplos que ajudavam o aluno a perceber como é que funcionava a técnica. Queria também chamar-vos a atenção para que alguma retórica foi usada para influenciar os alunos na necessidade de mudarem para o sistema de partida dobrada na preparação da contabilidade. E dentro da retórica que era usada, podemos dizer que os professores diziam que a partida dobrada devia ser usada porque era usada pelas melhores casas de comerciantes, pelos melhores negócios, ou seja, eram as melhores práticas da época, era a partida dobrada. Queria também falar-vos de que os professores consideravam que o uso da partida dobrada proporcionava ordem no comércio, organização nos negócios e proporcionava bem-estar social. Porque onde os negócios são bem geridos, a sociedade como um todo ganharia com esta organização proporcionada por este método contabilístico. E ainda porque Portugal é e era na época um país religioso, os professores invocavam a religião em cada conta do razão. E cada conta do razão abria com Jesus, Maria, José. Ou seja, invocando a religião católica que caracteriza Portugal e muitos países vizinhos, como por exemplo Espanha.
Esta escola foi motivo de orgulho de Portugal, do rei Dom José I e do Marquês de Pombal. Sentia-se orgulho na medida em que quer o rei, quer o Marquês de Pombal assistiam aos exames. Os alunos eram obrigados a fazer exames, claramente, para obter a aprovação. Tinham que, como hoje, ser aprovados nas diferentes matérias que constituíam o programa da escola. E o rei ia assistir aos exames e, quando não podia, ia o Marquês de Pombal. Isto está escrito por comerciantes da época que achavam esta dedicação do governo à escola como fundamental em termos de apoio a uma mudança de paradigma em termos da economia portuguesa, ou seja, a necessidade de desenvolver o comércio. Portugal contava na época portanto, quando a escola foi criada, Portugal contava com apenas poucos contabilistas, poucos contadores. A partir do momento que a escola foi criada, Portugal deixou de importar contabilistas, ou seja, Portugal passou a evitar despender tanto dinheiro que na altura estava a ser usado, nomeadamente nos negócios das chamadas companhias pombalinas e nas diferentes companhias que foram criadas com o apoio do Estado na época. O contributo da escola para o comércio e para a difusão da partida dobrada é inegável e daí que tenha sido objeto de investigação e ainda hoje continuamos a tentar saber mais e mais para percebermos como Portugal conseguiu, numa época, levar para a frente a difusão de uma técnica que haveria de melhorar em muito a economia portuguesa. Muito obrigada.